Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero. Hoje vamos estar dando sequência ao IGP, Introdução à Gestão de Processos, tópico 3.1, indicadores. O que são indicadores? Tá? Essa é matéria de prova do CAS, matéria que sempre cai uma ou duas questões, geralmente cai uma questão, mas a gente nunca sabe que os conteudistas aí da EA vai explorar dessa matéria nesse tópico 3.1, indicadores. Então, a gente vai lá, vamos dar uma lida, marcar ali as definições importantes que a gente já viu cair, para a galera não errar aí na prova sobre os indicadores. Tá? Então, já vou aqui compartilhar com vocês aqui a apostila. Beleza. Então, já abriu aqui direto, né? Deixei no esquema. A gente já está praticamente na reta final aí do curso. Iniciou em setembro, dia 1º, mas faltam aí praticamente outubro, 2 meses. Vamos arredondar, faltam 2 meses aí para a prova, né? Dia 19 de novembro. Então, quem não deu gás ainda, vamos dar o gás. Os exercícios já estão todos, como eu falei para vocês, ficam salvos lá no canal do Telegram. É só clicar no link e cair dentro. Tá bom? Então, vamos lá. Indicadores. Capítulo 3, indicadores para a gestão de processos. Tópico 3.1, o que são indicadores? Indicadores são formas de representação quantificáveis de características de produtos e processos. Então, já começa aqui. Ó. Utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. São utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. Então, aqui é a definição, né? Depois tem essa vírgula, e ele diz para que são utilizados os indicadores. Então, eles são utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. É importante, tá, pessoal? Vamos ficar atento aí, já estou marcando aqui e realçando para você, quando for estudar, assistir esse vídeo aqui e já ir no ponto onde você tem que dar mais atenção. Então, existem alguns tipos de indicadores, né, para a gestão de processos. Os indicadores podem ser enquadrados nos seguintes tipos. Então, tem aqui o primeiro, que é os indicadores estratégicos. Aí vem a definição do que ele faz. Então, os indicadores estratégicos, eles informam quanto a organização se encontra na direção da concepção de sua visão. E eles também refletem o desempenho em relação aos fatores críticos de sucesso. Então, essa é a definição do que é o indicador de processos estratégicos. Então, lendo mais uma vez, para a gente reforçar, informam os indicadores estratégicos, eles informam o quanto estratégicos, o quanto a organização se encontra na direção da concepção de sua visão. E eles refletem o desempenho em relação aos fatores críticos de sucesso. O próximo indicador são os indicadores de produtividade ou eficácia. Produtividade ou eficácia. O que eles fazem? O que esses indicadores fazem? Eles medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos. Então, eles medem a proporção de recursos consumidos com relação à saída dos processos. Na prova, pessoal, geralmente,
cai a definição e cai as alternativas para você marcar qual indicador que o texto em destaque está indicando, entendeu? Então, praticamente você tem que decorar aqui a definição. Aí tem que criar uma técnica para você decorar um pedaço que te leve a lembrar do todo, tá bom? Então, os indicadores de produtividade, eles medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas do processo. São, portanto, ferramentas aplicadas para medir e incrementar os índices de eficácia dos processos. Então, vamos ficar atento que isso aqui, ó, os indicadores de produtividade ou eficiência são ferramentas aplicadas para medir e incrementar os índices de eficácia do processo. Pode ser que caia em uma questão dessas aí, sobre o indicador de produtividade e eficiência, esse texto aqui. E você tem que saber que está se relacionando à produtividade e eficácia. Pode ser que caia assim. Leia o texto. Ferramentas aplicadas para medir e incrementar os índices de eficácia do processo. Tipo assim, entendeu? Que tipo de indicador o texto se refere? Entendeu? Ao indicador de produtividade e eficiência. Isso aqui dá uma questão bonita para você errar aí. É uma questão bem legal. Então, vou botar uma seta aqui. Eu vou criar uma questão sobre esse indicador. Então, vamos lá. Próximo indicador. Então, a gente tem que realçar aqui também, ó. E o indicador de produtividade também. Eles medem a proporção de recursos consumidos com relação às saídas dos processos. Tá? Indicadores de qualidade. Indicadores de qualidade ou eficácia. Esses indicadores dizem respeito às medidas de satisfação dos clientes e às características do produto. Então, esses indicadores dizem respeito às medidas de satisfação dos clientes e às características do produto ou serviço. É bem simples esse texto, bem fácil para você memorizar ou relacionar. Próximo indicador é indicadores de efetividade. Os indicadores de efetividade apresentam as consequências de um produto ou serviço, ou seja, mensuram se os objetivos propostos para determinado período de tempo foram alcançados. Então, efetividade apresenta as consequências de um produto ou serviço e mensuram se os objetivos propostos para determinado período de tempo foram alcançados. Apresenta as consequências de um produto ou serviço e mensuram se os objetivos propostos para determinado período de tempo foram alcançados. Esses são os indicadores de efetividade, as consequências de um produto ou serviço, mensuram se os objetivos propostos para determinado período de tempo foram alcançados. Próximo indicador, indicador de capacidade. Medem a capacidade de resposta de um processo por meio da relação entre as saídas produzidas em um período de tempo específico. No que diz respeito à sua utilidade, os indicadores permitem, com relação à utilidade, os indicadores permitem. O que o indicador permite?
internalizar na organização pública as necessidades e expectativas do cliente, possibilitar o desdobramento das metas do negócio, embasar a análise crítica dos resultados do negócio e do processo de tomada de decisão, contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais, facilitar o planejamento e o controle do desempenho pelo estabelecimento de métricas padrão e pela apuração dos desvios ocorridos com os indicadores. Então, esse faz parte do que diz respeito à utilidade dos indicadores. Então, isso aqui pode ver que tudo está no verbo infinitivo, né? Facilitar, viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização em negócios diversificados, facilitar, contribuir, embasar, possibilitar, internalizar. Tudo no verbo infinitivo. Então, no que diz respeito à utilidade, esses são o que os indicadores, isso são o que os indicadores permitem. Para que os indicadores se tornem viáveis e práticos, devem possuir alguns atributos especiais, a saber. Então, agora vamos falar dos atributos especiais dos indicadores. Então, um dos atributos é a adaptabilidade, capacidade de resposta às mudanças de comportamento e exigência dos clientes. Os indicadores podem tornar-se necessários ao longo do tempo e devem ser imediatamente eliminados ou substituídos por outros de maior qualidade. Aí vem representatividade. Captação das etapas mais importantes e críticas dos processos, no local certo para que seja suficientemente representativo e abrangente. Dados desnecessários ou inexistentes não devem ser coletados. Em contrapartida, dados importantes devem ser precisos, atender os objetivos e ser buscados na fonte correta. Esse atributo merece certa atenção, pois indicadores muito representativos tendem a ser mais difíceis de ser obtidos. Deve-se, portanto, haver certo equilíbrio entre a representatividade e a disponibilidade para a coleta. Então, haver certo equilíbrio entre representatividade e disponibilidade. Próximo atributo especial é a simplicidade. Facilidade de ser compreendido e aplicado tanto pelos executores quanto e principalmente pelos que receberão seus resultados. Os nomes e expressões devem ser conhecidos e entendidos por todos os envolvidos, de forma homogênea, garantindo ampla validade por toda a organização. Esse é a simplicidade. Então, os nomes e expressões devem ser conhecidos e entendidos por todos os envolvidos de forma homogênea. Então, esse aqui, dados desnecessários ou inexistentes não devem ser coletados. Então, sempre tem uma parte importantezinha aqui que você tem que dar mais atenção. Rastreabilidade. Facilidade para a identificação da origem dos dados. Facilidade para a identificação da origem dos dados. Então, seu registro e manutenção. Sempre que possível, deve-se transformar os resultados em gráficos para um acompanhamento mais preciso, o que permite a comparação com desempenhos anteriores. Então, sempre que possível, deve-se transformar os resultados em gráficos para acompanhar
para o acompanhamento mais preciso, que permite a comparação com desempenhos anteriores. Disponibilidade, a próxima. Facilidade de acesso para coleta. Facilidade de acesso para coleta. Estando disponível a tempo para as pessoas certas e sem distorções. Facilidade de acesso para coleta utilizando certas e sem distorções. Servindo de base para que decisões tomadas de nada adiantaria informações atrasadas e desatualizadas. Embora corretas as informações atuais e corretas, mas para a pessoa errada. Não serve de base para as decisões sejam tomadas. Economia, praticidade. Não deve ser gasto tempo demais procurando dados, muito menos pesquisando ou aguardando novos métodos de coleta. Os benefícios trazidos com os indicadores devem ser maiores que os custos incorridos na medição. Então, os benefícios trazidos com os indicadores devem ser maiores que os custos incorridos na medição, caso contrário, em pouco tempo, a organização medirá sua própria falência. Praticidade, garantia de que realmente funciona na prática e permite a tomada de decisões gerenciais. Para isso, deve-se testado no campo e, se necessário, modificado ou excluído. Então, esse é o tópico 3.1, indicadores, tá, pessoal? Então, a gente marcou aqui. Você também marca aí para, quando você for estudar, você já vir direto aqui nos pontos-chave, você vai ler o que é importante. Tá? Essas definições aqui, pessoal, infelizmente, todas são passíveis de, não digo todas, né? Pelo menos, ó, já caiu aqui em prova do CAIS. Essa aqui, sobre isso aqui. E uma outra aqui que agora não me recordo, mas já caiu. Então, pode ser que caia um outro item desse aqui. Pelo menos um trecho do item que faz te lembrar todo, toda a resposta, né, da questão. Beleza, pessoal? Então, a gente terminou aqui o 3.1. Vamos deixar de interromper aqui. Bom, terminamos o 3.1 e vamos continuar gravando aí os vídeos e postando lá no canal do YouTube, tá bom? Então, boa sorte para vocês, bons estudos e vamos lá em direção ao 10. Tranquilo? Beleza? Boa noite para vocês.